Sensacional! Boa noite a todos vocês e estamos de volta com o quadro Cloud Bootcampers. E aqui nesse quadro a gente tem a oportunidade de entrevistar aí um dos bootcampers aí que são destaque, né, no período aí dos bootcamp multi-cloud aí que eles se predispõem aí a fazer. E vai ser uma oportunidade de a gente aqui compartilhar a história aqui do nosso convidado da noite, que é o Fernando Basic, que está falando diretamente de Portugal. E Sim. Fernando, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, Herbert. Vai ser um prazer aí poder colaborar e contribuir um pouquinho aí para a gente manter toda a gente motivada. Cada vez Maravilha, maravilha. A gente tem passado aqui entrevistado bastante pessoas com histórias assim que tem realmente motivado muitas pessoas. E eu acho interessante que às vezes tem um trechinho da história de alguém que casa com a minha também, que eu acho fantástico esse bate-papo aqui, cara. Olha, um dos motivos que eu me dediquei e como eu me dedico aqui para o multicloud foi a energia que primeiro o contato eu tive com o Jean e depois eu vi que a energia que ele tem é transmitido para todos os outros membros da equipe do multicloud, né, do Bootcamp. Eu diria que é uma cultura E isso aqui que a gente acabou, segue, né? então, criou uma cultura, porque eu vejo que nos grupos, você sai de um grupo do Azure e vai para o da AWS e a energia é a mesma. Todo mundo Beleza. se motivado. Fernando, para a gente entender um pouquinho, a gente gostaria de começar você contando um pouco da sua história, né? Você é um cara que sempre mexeu com tecnologia, você começou consertando o computador, formatando o computador, como é que foi sua história lá de trás? Dá uma resumida aí na sua história aí. Vamos lá, eu tenho uma formação na verdade, o curso que eu fiz é um tecnólogo em processamento de dados, é um curso já bastante antigo da FATEC de São Paulo, na verdade, a FATEC de Santos, né? A FATEC é uma instituição do estado de São Paulo. Eu já fui micreiro, eu comecei como digitador lá em 93, 94. Tinha um trabalho de escritório, de digitação, gostava de computador. Na minha cidade, a única faculdade gratuita era a FATEC, então você tinha que estudar muito para passar no vestibular e conseguir fazer os seus estudos lá. Você é da época que tinha que fazer datilografia? Eu fiz datilografia, não vamos falar isso, na verdade eu só tenho 27 anos, mas meu pai falou que tinha. Fiz datilografia, era pré-requisito, e aí eu entrei na FATEC, aí consegui meu estágio, eu não consegui terminar a FATEC no prazo que era estimado, que eram 3 anos, demorou um bocadinho mais, eu fiz em 4,5, e já trabalhava, estudava, e aí teve um momento que eu falei, não, agora vamos levar isso a sério, e no final da minha graduação eu estudei bastante e consegui ir para uma área de banco de dados, que era a área que eu queria. Perfeito. Então você tem uma trilha aí em banco de dados, né? Como DBA, né? Eu trabalhei em alguns lugares, durante 15 anos, trabalhei com Oracle, SQL Server, DB2, Postgres, MySQL e tudo que vem por aí. Eu trabalhei como professor também durante 15 anos, fui ajudar meu sogro, que era meu professor na graduação, e ele falou, me ajuda lá numa disciplina, eu tenho Java com banco de dados, vai me ajudar lá, não tenho quem divide o laboratório comigo, quinta-feira, segundo horário. Eu falei, tá bom, vamos lá. Depois de 6 meses já tinha uma aula minha e até eu subir no avião para vir a Portugal, eu fui professor no Brasil e várias instituições aí, FIAP, Unip, São Judas, eu trabalhei muitos anos na São Judas, em Santos, e na FATEC também, fui concursado na FATEC há algum tempo, antes de vir para cá. Então, tenho esses 2 skills aí, essas 2 carreiras. Beleza, maravilha, Fernando. E como foi essa transição Brasil para Portugal? Foi uma coisa tranquila, fácil? Era algo que você queria ir para Portugal? Lá tinha o que você queria? Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Você migra basicamente de 2 maneiras, né? Você migra porque você quer viver uma outra cultura, uma outra experiência, e a forma de tu fazeres isso, basicamente, são de 2 maneiras. A maneira como eu fiz, quero, fiz uma análise durante 2 anos, saber onde que dava para
consegui me manter juntando um dinheiro no Brasil e tendo um período para conseguir arrumar um emprego. Analisei o mercado para saber quanto tempo demoraria para arrumar um emprego aqui. Me apliquei a vagas em Portugal, estando no Brasil. Vi que meus skills eram aderentes ao mercado daqui. Quando eu consegui os aceites, começaram a vir os aceites como DBA e em Oracle, eu falei, ok, já estou apto para ir, porque você não pode pegar a tua família, mulher e filhas, e ir para um lugar onde você não vai conseguir se empregar. Então, não faz sentido você imigrar assim. Eu fiz essa análise de custo, saber quanto que eu tinha que ter de dinheiro e quanto que eu precisava ter um emprego inicial. Consegui a vaga, eu falei, agora vamos. Isso levou 2 anos. Você tem uma outra maneira de fazer também. Eu tenho alguns alunos que já vieram aqui para Portugal, mas foram contratados pelas empresas. Então, o LinkedIn hoje ele está muito aberto e ele alavanca muito a carreira de muita gente com oportunidades fora do Brasil. Então, esses alunos, por acaso, eles foram convidados pelas empresas fizeram o processo de imigração, de visto, tudo isso, e eles vieram para cá com um emprego. A empresa pagou o Airbnb por 1 mês, então tem uma série de facilidades aí. Mas estamos falando aí de profissionais com skills técnicos de grande valia aí no mercado, tá? Entendi, perfeito. É importante, eu pergunto isso para quem mora fora, porque quem está assistindo aqui essa entrevista aqui, às vezes tem esse desejo de ir, né? E fica nessa dúvida, qual é o caminho? E esse resumo que você deu aí já dá uma boa noção de como é o caminho, né? Sim, eu tenho só uma coisa que eu quero fazer um adendo, que é nunca venha sem documentação. Não dá certo, tá? Seja qual for a profissão, não vai dar certo. Porque você fica à margem de todos os processos sociais, entendeu? Entendi. É muito complicado, é muito complicado. Fazer o certo para as coisas dar certo, né? Da forma legal. Perfeito, perfeito. Me ajuda a te ajudar, né? Por aí. Muito bem, Fernando. Então você está em Portugal e para você ter feito, né, o bootcamp, eu imagino que você tinha algum desafio, né? Então, que desafio era esse que você tinha antes aí de se aplicar um bootcamp aí, multicloud? Eu já estou aqui há 3 anos, eu trabalho com base de dados Oracle hoje, só que foram projetos muito diferentes do que eu trabalhei no Brasil. Eu fui DBA residente de empresas, então você fazer ongoing ali, fazer o todo dia ali é uma coisa que é bastante desafiadora. Aqui eu trabalhei em projetos pontuais. Eu fiz migrações de SQL Server para Oracle, eu fiz redimensionar uma arquitetura, fazer upgrade de projetos de upgrade. Então foram coisas pontuais e nesses últimos 3 anos foi isso. E eu comecei a perceber que o mercado de DBA ele está convergindo para um tipo só de competências, que se chama sustentação ou operação. E eu não tenho muito esse viés. Eu tenho dificuldade para fazer disaster recovery, é uma coisa que me custa muito e é muito mais cansativo para mim. E eu não gosto tanto, eu gosto de, se você me chamar, vamos migrar 30 servidores de Windows para Oracle Unbreakable com o OCFS 2 ou qualquer que seja a característica ali. Isso é simples, isso é fácil, é gostoso, você não precisa ir ao banheiro, você não precisa almoçar, você não precisa nem de salário. E você está lá. Agora, pá, olha, estou com um problema aqui, caiu tal base, eu não sei qual que é o problema. Pá, isso aí é uma coisa que eu não gosto tanto e o mercado está cada vez mais convergindo para esse tipo de oferta. E eu fiquei olha, vou ser bem sincero, eu acho que eu fiquei uns 3 meses percebendo o que aconteceu com a minha vida. Eu não sabia se era por conta da migração do Brasil para Portugal. Eu sei que se eu volto para o Brasil, eu consigo me colocar no mercado até rapidamente, mas aqui é um bocado diferente, porque está indo muita coisa para a nuvem, muita coisa. E, cara, eu estava conversando com 2 amigos há 10 minutos atrás,
a gente já vai chegar nisso, e eles falam, ó, uma nuvem só não dá pé, não dá pé. Você precisa saber pelo menos duas, três. E estou falando de um amigo que é referência em mobile no Brasil, tudo, ele falou, olha, tem que saber duas, três, não tem jeito. Perfeito. Então, demorei 3 meses para achar onde que eu ia fazer os meus estudos, tá? Porque você não brinca com essas coisas quando tu tens 47 anos. Você falou Você tudo vai aí. você vai deixar de tempo com a tua família, com as tuas filhas, para investir no estudo. Até a hora que você se depara com uma coisa de qualidade e que te cobra e te desafia e te mantém desafiado durante alguns meses, não é qualquer lugar que consegue um negócio desses, ô Herbert. Você sabe do que eu estou falando, e aí a gente tem que falar com o pessoal que está aí dentro da caverna, que precisa sair, né? Então, Sensacional. eu fui para dentro dessa caverna aí, eu estava bem dentro da caverna, mas cara, eu olhei assim, eu falei, pá, isso aqui tá frio, tá escuro, não tá legal. E você tem aí opções. A questão é depender de você e vir aqui fazer o bootcamp, né? Como deve ser, né? Porque também é como o Jean disse há 2 semanas atrás. Não vem aqui só para pegar exercício pronto, né? Você vem para fazer mesmo, trocar experiência, ajudar os amigos e todo mundo crescer junto, né? Eu acho que Perfeito. é essa a ideia. Então, meio que o mercado, a situação, você sentiu que tinha algo que tinha que te desafiar, né? Você estava meio que numa zona meio que de conforto ali, dominando as. Conheço bem isso aqui não preciso nem de salário, isso aqui eu faço, eu adoro isso daqui. Mas peraí, mas tem outra coisa acontecendo aqui que eu preciso me adaptar. E como é que foi que você conheceu, né, esse bootcamp aqui da The Cloud Bootcamp, e por que se decidiu dar um voto de confiança, né? Porque se você olhar assim, Instagram, olhar, você vai ver um monte de curso. Você olha lá, você vê um monte de curso. Eu vou. Por que eu vou naquele ali? Por que eu vou escolher The Cloud Bootcamp? Por que eu vou dar um voto de confiança para The Cloud Bootcamp? E como você Eu vou, conheceu, né? eu vou falar o seguinte: quem me apresentou isso foi minha esposa. Ela falou: olha, eu já tinha conversado, eu já tinha trabalhado com a AWS em 2015, 2000, eu trabalhei uns 3 anos com a AWS. E aí eu cheguei cá em Portugal, falei para ela que eu estava um pouco desmotivado, tudo que eu queria ter um outro desafio com o cloud, tudo. Aí ela falou: ó, minha esposa também é da área, minha esposa é Scrum Master. E ela falou: ah, eu vi um amigo aqui comentando sobre o curso, né? Se inscreve lá. Aí eu entrei o ano passado, eu entrei no WhatsApp, só que é assim, quando tu imigras, são vários desafios, e tem um desafio que é bastante mais relevante do que os outros, que é o desafio financeiro, né? Imagina você encerrar tua casa lá e começar a construir uma casa aqui. Isso envolve muito dinheiro, então o ano passado eu tive muita vontade de fazer, mas não consegui pagar. As opções eu não tinha tantas opções e estava muito mais difícil. E continuei acompanhando. E eu participei das lives do Jean, e teve uma, acho que foi no começo do ano, que foi o OCI com Terraform. Pá, você vê o Jean trabalhando e explicando, você sabe que aquilo não é tão simples, mas para ele parece, ele fazendo e mostrando, você fala, não, que é isso, vou fazer também. E eu fiz, e eu fiz. Eu tinha feito, eu participo da comunidade da OCI e da Azure e da AWS, e eu tinha feito um workshop aqui pela Oracle de Portugal, e no dia seguinte aliás, 3 dias depois, tinha live com o Jean, com Terraform. Eu falei, peraí, deixa eu ver se isso é difícil, se é fácil, e eu falei, não é possível. Eu fiz no tempo que ele fez na live, acho que era 1 hora e tal. Cara, eu achei impressionante a didática dele e a energia que ele põe naquilo. Cara, é um negócio que vale muito a pena. Você já conhecia a Terraform, eu tinha escutado falar?
Não, eu tinha ouvido falar, mas, cara, quando tu não trabalhas e não tem tempo de Não dá muita. aprender no trabalho, você fala, não vou mexer nisso, e fica aquele desconhecido, né? E aí você vai criando um fantasma em cima daquilo, e se tu não quebra esse paradigma, você vai ficar para trás, você vai ficar na caverna. Cara, você vai ali, o Jean faz a parte mais difícil, ele quebra o teu paradigma de uma maneira muito tranquila, muito, muito fácil. E você percorre ali aquele caminho que ele monta e você chega no resultado junto com ele. Então, tem didática e técnica, conceito e teoria e prática, tudo alinhado. E com energia, e vamos lá e vamos fazer. Cara, eu acho isso espetacular porque eu, como professor, você tem a preocupação de motivar o teu aluno. Dar aula para aluno inteligente e motivado, você não tem mérito nenhum. O gajo anda com as pernas dele, ele vai chegar. Agora, você está ali, motivar 30, 40, 50 na sala e vamos lá, todo mundo junto, e você vê que aquela pessoa que estava na tua aula, que estava desmotivada, e daqui a pouco o cara está trabalhando e está vindo no mercado e fala, pô, mas olha, isso aqui que eu aprendi, não sei o quê. Cara, é um prazer imenso. Então, o bootcamp, para mim, é a gente querer dar alegria para o Jean e ver que ele ajudou a gente a transformarmos as nossas próprias vidas. Perfeito, Que é cara. isso que passa aqui. Perfeito. Então, não é o dinheiro. Ele não faz pelo dinheiro. Você percebe isso e eu falo porque eu percebo que ele é um ótimo professor, porque ele está sempre preocupado em manter a gente motivado para a gente conseguir chegar no objetivo. Cara, o cara que faz isso por dinheiro, ele não se doa tanto assim. A gente pensa assim, né? O Jean tava lá, trabalhando na Oracle, né? Tranquilo dele lá. O gajo sai por que o gajo sai da Oracle? Exato. Então a gente fala, todo dia eu graças a Deus o Jean tomou essa decisão, porque se ele tivesse ficado lá, muita gente não teria transformado a vida de tanta gente aí em muitos bootcamps que ainda virão. Exatamente. Fernando, com relação ao Bootcamp Multicloud, você já fez os 4? Como é que tá a situação? Não, eu terminei no prazo da AWS, vou terminar o da Azure agora. Eu estou terminando o módulo 7, Okay. vou começar o módulo 8 agora. Todos tá tudo entregue, tudo certinho, tudo aprovado. Então eu tenho nesse momento 87, 85% concluído do Azure. Perfeito. Depois aí vem pela frente o Google Cloud e depois o OCI. Mas, cara, falar que tu só aprendes isso... Eu queria colocar uma reclamação aqui, porque é o seguinte. Por favor. No nosso certificado tem lá 47 horas. Mentira, né? Herbert? Tá para mais de 200, pá. Muito mais de 200 horas que eu gastei em cima do... E só vem 47, você fala, não, para, não pode ser. Anota aqui pra gente ver isso daí. Não, isso é uma brincadeira, porque... Botar um 2 na frente lá. 247. Pelo menos uns 147 tem que ser, cara. Perfeito. Porque... Fernando, eu tenho uma pergunta para você, cara, que você é o cara ideal para responder isso. Diga. Logo quando a gente começou, né, já lançou o Bootcamp, Multicloud, né? Tinha o surgimento da cloud fez com que muitos DBAs parassem para pensar, meu Deus, perdi meu emprego, não tem mais emprego para mim, DBA não vai fazer mais nada, vai rodar Uber e acabou a nossa vida. E agora eu pergunto para um DBA, para responder para esses DBAs que pensaram ou que ainda estão pensando nisso. É assim, a carreira de DevOps, seja ela para você administrar o ambiente, ou seja para você ser um Solutions Architect, porque em que momento nós estamos? Nós estamos no momento de virada. Então, tem muita coisa saindo do on-premises e indo para a cloud.
como é que você desenha a nova arquitetura? O DBA é um cara que ele é extremamente fundamental pelos skills, pelos hard skills que ele tem de ser um camaleão para a nuvem. Por quê? Porque ele vai se adaptar muito rapidamente. Não tem novidade para o DBA. O que existe é um outro mindset, é uma outra forma dele fazer o que ele já faz hoje. O DBA hoje ele vai ser muito mais performático no seu dia a dia, porque você não vai ter script para fazer backup de RMAN. Isso aí eu duvido muito, a não ser em situações assim, o on-premise, base de dados on-premise, ela vai existir numa proporção infinitamente menor do que há hoje, tá? Por conta de alguns dados sensíveis que devem obedecer a determinadas legislações. Só que não é 100% das bases de dados que precisam disso. Então, tudo aquilo que é acessório, não sei o quê, isso tudo vai para a cloud. E o DBA, ele tem uma característica singular, quanto mais tempo ele tem como DBA, que é perceber o que não se deve fazer. Então, o DevOps, você não pode ter um DevOps júnior, porque você é muito arriscado. Não estou falando porque vai faltar conhecimento. É porque o DBA é um cara que percebe de arquitetura, ele percebe de transversalmente a aplicação do início até o fim, e ele tem essa parte analítica, né? Então, você vai dar uma nova roupagem para os teus conhecimentos. Eu acho que passa por aí. Perfeito, perfeito. Bem colocado e vem com o que o Jean fala realmente, né? Sobre essa questão, que eu lembro lá atrás a gente batia muito nessa tecla, inclusive o Jean teve que fazer vídeos no YouTube para poder explicar isso, porque era algo que vinha muito assim, né? Ainda mais quando você fala do OCI, né? Do Autonomous Database, né? Fala, mas não precisa fazer nada, que ele já faz tudo. Falando, não é bem assim, como você falou, né? Alguém vai ter que pilotar aquela máquina ali. E aí, quem é que tem skill para pilotar aquilo ali? É um cara que Não, nunca foi DBA na vida? você vê, tem um vídeo recente do Larry Ellison explicando para o pessoal o que é a cloud e como que a Oracle está se posicionando, né? Ela não vai deixar ninguém para trás. Ela vai precisar de todo o esforço de todo mundo que já trabalhou e que trabalha com Oracle para uma outra vertente. Não é, acabou e você não serve mais. Não, não é isso. O importante é o que você falou, né? Todos esses profissionais estarem abertos para essa mudança de mindset, né? Que aí você vai É surfar a onda. assim, isso aí são dois caminhos. Ou o caminho do amor ou o caminho da dor. Porque você vai. Agora, como você vai, aí você escolhe. Perfeito. Fernando, a gente fala aqui do Bootcamp, da The Cloud Bootcamp, que ele é maravilhoso, ele é fantástico, e que o Jean motiva, e que tem desafios, que tem projetos. Fica parecendo que aqui é um mundo da maravilha, né? Que é um paraíso. O cara tá ouvindo isso aí agora e fala, cara, eu vou lá, porque não é tranquilo, não tem trabalho, não tem nada. E aí vem a pergunta para você agora, cara. Você já tá passando pela terceira nuvem aí, né? Terceira não, só a segunda, né? A Final da AWS Azure. segunda. E você sabe que Jean, a gente tem além dos projetos, a gente usa Terraform, a gente usa Ansible, né, a gente introduz conceitos que às vezes a pessoa chega aqui, né, o bootcamp se candidata, entra e fala, vou aprender os 4 provedores, não é só isso. Tem um monte de ferramenta que você vai aprender também em conjunto, além dos desafios que são lançados. Então, me pergunto para você agora o seguinte, quais as dificuldades que você teve durante o bootcamp? Teve coisas que você falou assim, meu Deus, pegou. E agora, né? A gente sabe que todo mundo tem essa dificuldade, não é algo Sim. que você entra e vai. Então, conta pra gente quais dificuldades que você teve aí. É assim, eu não tive dificuldade assim, daquelas que você fala. Quando tu és DBA, dificuldade é uma coisa que é tipo hora 600, tá? Problema desconhecido. Dificuldade assim eu não tive nenhuma, tá? Só que é assim, o bootcamp, ele exige muita dedicação de você, tá? Você veio aqui, eu vim para fazer. Então eu tenho todo
o Bootcamp ele tem uma estrutura completa para você conseguir. É muito trabalho, é muita aula, são muitas horas de dedicação, realmente. Os desafios, eu fiz alguns junto com o meu time, e quando tu tens um network aqui, a equipa é bastante multidisciplinar, todo mundo se ajudando. O que que eu acho? Que a maior dificuldade que eu tive foi ter o tempo que eu quero conseguir disponibilizar aqui, tá? Eu estou no final de um projeto, o projeto já tem 2 anos, eu estou há um ano nesse projeto e estou na última semana, então começa a ficar muitas horas para o trabalho e poucas horas para o estudo. Então, eu acho que o meu maior desafio foi falar, olha, trabalhar o máximo que eu conseguia às 8, 9 horas por dia no meu trabalho, comer alguma coisa e voltar para cá para ir aí, eu paro de trabalhar às 6 horas, 6 e pouco, aí até meia-noite, 1 hora, porque senão você não vale a pena, Certo. porque tem muito conteúdo, o material é bastante completo, só que o Jean exige bastante. Os desafios são complexos, são bastante trabalhosos e você treina muito a tua atenção, porque qualquer coisa errada, eu já errei coisas que os meus colegas da sala, já fiz. Teve coisas que eu levei 2 dias para fazer. E eles fizeram em 2, 3 horas, despacharam aquilo, tudo bem. É assim, eu não fui pedir ajuda, tô com problema no primeiro problema. Não, você tem que ir ali. Teve exercícios que eu fiz 2, 3 vezes do início e não chegava no final. Eu acho que não fui o primeiro, não vou ser o último, só que o que acontece? O conhecimento entrou. Então, você aprende e, cara, às vezes consegue ajudar alguém. Eu acho que a maior dificuldade é você ter o tempo para querer continuar, porque tem uma hora que o corpo também já não vai, né? Você já está lá, trabalhou não sei quantas horas, ainda vai estudar 3, 4 horas. Eu, pelo menos umas quatro vezes por semana, 5, são 3, 4 horas aí de estudo. Perfeito. Nosso bootcamp, a gente motiva muitas pessoas a utilizar fortemente o LinkedIn. Né? E nós tivemos situações de bootcampers que entraram aqui que não usavam, né? Nem tinham. E a gente sempre promove isso, né? Para fazer, postar o que você está fazendo, mostrar para o mundo, né? E você já falou no início aí, né? A questão de ida para Portugal, ida para qualquer outro país, né? Os países estão procurando profissionais no mundo inteiro. Então, a importância que era o LinkedIn. Eu acredito que, vou fazer essa pergunta, mas acho que você já usava o LinkedIn, né? Ou você passou a usar mais com o The Cloud Bootcamp, como é que foi a sua relação com o LinkedIn? Desde a primeira aula que o Jean falou, olha, coloquem no LinkedIn, não sei o que, eu coloquei, tá? Então, se você for, todo aquele que for lá no meu LinkedIn vai ver o logotipo do Bootcamp, tá lá. Eu tenho postado todos os meus exercícios. Assim, é bastante complicado de falar como que tá o meu LinkedIn, porque eu estou empregado hoje e meu empregador não vai querer... Não, é problema. Não quer saber o que se passa lá, né? Porque... Sim. Mas se passa muita coisa, tá? Sim. Eu posso te dizer que 1 mês atrás eu corri o risco de ter que mudar de Portugal para Espanha. Uau. Eu não vou falar o nome de empresa aqui porque Perfeito. Correto. não se deve, mas Sim. É o poder do LinkedIn, né? O poder do LinkedIn das postagens, né? O Herbert, eu vou te falar que não foi... Eu fui indicado por uma pessoa daqui que me indicou para uma pessoa na Espanha. Sensacional. Me ligou um C-Level. Uau. Não é um C-Level, me ligou um diretor de um departamento grande e, você não quer vir e não sei o quê, vamos participar do processo. Eu falei, olha, a vaga era incrível numa empresa que
eu acho que todo mundo quer trabalhar, só que envolvia ir para uma zona da Espanha. E mesmo que fosse aqui perto, pá, acabei de imigrar e ficar mudando de país assim é bastante complicado, mas o LinkedIn tá. Instigando. Tá. Eu sei que é isso, cara. Eu tive que desabilitar também meus alertas, porque tava. Não, vou desabilitar, porque senão eu não foco nas coisas aqui, fica complicado, cara. Detalhe, e eu só tenho publicado só os exercícios e alguns desafios. Perfeito. Mas, cara, é assim, hoje eu já faço por causa do bootcamp e para ajudar outras pessoas, não mais para me ajudar tanto. Eu não estou desmerecendo o mercado, né, nada disso, mas. E outra, eu quero ter o conhecimento completo ali quando eu tiver os quatro. Na verdade, eu tinha a ideia de só fazer o bootcamp para conhecer as clouds e arrumar ter o conhecimento. Sim. Cara, tu chegas aqui, tu já quer tirar a certificação. Como é que tá a sua relação com certificação, Fernando? Eu já sei qual que eu quero fazer a primeira, tá? Eu devo tentar fazer a da Azure, a 900, e depois eu quero ir para a OCI. Eu ainda estou ali namorando as clouds, porque tu percebes qual que é a peculiaridade de cada uma e como tu pode ter um melhor aproveitamento dos teus hard skills em cima de uma determinada cloud ou dentro do projeto que tu estás, tá? Uma Isso pergunta que me veio. Oh, não, continua, conclua. pode continuar, pode É uma continuar. parte que eu não prestei atenção ainda, não sei se você falou, mas na sua função atual, você está atuando com cloud? Isso eu não lembro se você chegou a falar essa parte. Não estava. Você começa a conversar com um colega, com outro, não sei o quê, e o pessoal acompanha meu LinkedIn, ele falou, mas, pô, essa tal hora você estava publicando isso, eu falei, pois. E o pessoal percebe essas coisas, hein? Uhum. Ele falou, mas você está fazendo isso há quanto tempo? Eu falei, eu já estou há 2 meses e me faltam mais 2. E o que aconteceu, o Herbert? Amanhã eu tenho uma reunião para dar opinião técnica de uma migração entre clouds. Sensacional. Eu já, assim, eu não gosto de comentar antes, mas muito provavelmente em outubro eu já tenho um projeto, eu não sei se é em Azure ou se é AWS. Perfeito. Então, eu já teve ali uma movimentação horizontal dentro do meu trabalho. Eu continuo trabalhando na mesma empresa, quero continuar na mesma empresa, com a mesma equipa, e só que já não faço o que eu estava fazendo. Hoje eu estou com uma área, a parte de DevOps on-premises, só na parte de base de dados, tá? Então, atualizar as coisas e também desenvolver um pouco em PLSQL. Perfeito, perfeito. Mas, Bacana parece estar em sintonia, né? Porque você foi lá, AWS, Azure, aí as coisas estão aparecendo, talvez a AWS ou Azure, então tudo se encaixando nos trilhos. olha, espero que continue assim. Mas eu sei que já tem coisa de Google Cloud vindo por aí e a reunião que eu tenho pode ser que seja um projeto na Google Cloud. Perfeito, bacana, bacana. E me perguntaram se eu estava confortável em assumir. Eu falei, sim. É assim, não que vamos dar um passo maior que a perna, mas imagina, se for uma coisa que não seja crítica ou não seja extremamente complexo, eu tenho certeza que o material que teremos aqui no Bootcamp vai cobrir e o network que a gente tem aqui também vai ajudar bastante. Perfeito. E uma coisa que você já deve ter percebido com essas duas bootcamps que você já fez, né? O bloco de construção, ele é o mesmo, né? Ele vai ali, Sim, regiões, zonas, disponibilidade, compute, ele sim, vai, sim. segue, né?
começa a pegar isso aí, você só vai aprender a diferença de um para outro, né? Sim, e como que você constrói isso com o Ansible e com o Terraform? Isso é o mais, eu acho que é o mais legal, na verdade, é isso, é você ter a tua infraestrutura como um código. Isso, bacana que você tem as ferramentas agnósticas, né? Elas não configura lá qual provedor que você quer. Exatamente, exatamente. Não, e o que acontece? Eu estou acostumado a administrar base de dados Oracle com tela preta. E aí você chega aqui, o Jean, abre o Git Bash. Pá, Git Bash para um gajo que usa put e usa o MOBA Xterm, aí você fala, não pode ser, não, não dá, não dá. Então, aquilo que ele fala, eu faço do meu jeito e funciona. Sim, perfeito. Entendeu? É assim, ele vai do conhecimento básico com uma ferramenta extremamente simples e chega lá. Então, é agnóstico. Tudo aqui é agnóstico. É assim, você aprende e faz, né? Bom, a gente falou aqui sobre a cultura na Declaro Bootcamp, né, a energia do Jean, essa questão que a gente tem também a gente carrega com isso esse prazer de fazer com que a vida de vocês mude, né, e a vida de vocês mudando, a nossa também muda, então é uma troca bacana de experiência. Então, eu queria saber, assim, quais os resultados, né, que o Bootcamp Multicloud trouxe para você? Né, em todo sentido, né? De sua vida, mudou sua vida de rotina, mudou sua vida em casa, você está com expectativas de um futuro melhor. O que o Bootcamp mudou aí na sua vida aí, de fato? Olha, são algumas coisas que para mim são extremamente importantes. Primeiro que eu estou dentro de um contexto com pessoas extremamente comprometidas com o ensino, tá? Então é troca de experiências e troca de conhecimento. Isso é uma coisa extremamente importante. Tudo isso alinhado com uma parte extremamente motivacional por todas as pessoas que me atenderam, desde o início, quando a Paola ou a Camila, você, o Jean, todo mundo tem a mesma frequência, a mesma vibe para atender e vamos lá, vamos conseguir. O que acontece? Eu fazer quatro meses de curso de uma coisa que você não trabalha todo dia e que tem um conteúdo denso e extremamente técnico, era uma coisa que era para ser cansativa, chata e maçante. Não é. Não é. É um negócio que eu mal vejo a hora de acabar meu trabalho, jantar e já sentar aqui para fazer e entregar valor para os meus companheiros, para os meus amigos, e a gente conseguir lá na quinta-feira apresentar o projeto e apresentar o desafio. Então, tem isso. O que isso mudou? Toda essa parte, isso eu acho que é o acadêmico extremamente, como que eu vou te dizer, extremamente, tem um valor enorme, tá? Nessa parte acadêmica de ter o conteúdo, de ter a motivação. Isso me motivou o quê? Eu estava dentro da caverna. Estou com medo, e agora não tem emprego, e você é pai de família, e como que você vai fazer para sustentar os teus? É assim, eu saí da caverna porque eu queria sair da caverna. Só que sair da caverna através do bootcamp é um negócio que é sair da caverna estendendo um tapete vermelho, né? Porque o mercado te recebe e te trata. É a técnica do profissional irresistível. É isso aí. Sem cabelo eu me tornei irresistível, pá. Então o bootcamp é milagroso. Porque pensa num gajo feio e extremamente requisitado no mercado. É isso que está acontecendo. Bacana, bacana. A perspectiva que eu tinha era de aprender cloud e hoje eu já estou motivado para tirar a certificação. Tá? Perfeito. Então, isso eu não imaginava que eu queria. É interessante isso eu descobri estando aqui. Isso já seria a minha próxima pergunta, né? Se aconteceu alguma coisa na sua vida que você nunca imaginou que seria possível, né? E com o Declaro Bootcamp isso está... Olha, é assim, eu sei que não é fácil, porque você conversa com pessoas do mercado que têm certificações e tiram e estudam, o caminho é árduo. Mas, cara,
Não tem jeito. TI, ou você se habitua a estudar, ou você vai... O dia que tu não estuda é o dia que tu ficou para trás. Então, não tem jeito. E eu já paguei alguns cursos, como Bootcamp, e já paguei outros, que você não tem vontade de fazer, que não te agrega valor. Então, eu sei qual que é a diferença e eu sei aquilo que eu quero. E recomendo de olhos fechados qualquer um a vir para cá, porque vale a pena. Não deixa o Jean escutar, mas é barato. A verdade é essa. É pior que você falou isso mesmo. Eu, na época que eu fiz o bootcamp aqui, eu comecei a olhar outros para poder comparar. Minha nossa senhora, eu chegava e falei, Jean, não existe igual não, cara. Aí quando eu entro num curso, Fernando, que eu olho lá, falei, deixa eu ver esse bootcamp aqui. O cara tá lá, bootcamp de Google Cloud. Deixa eu ver como é que é isso aqui, cara. Bootcamp Google Cloud Professional em 2 dias. Eu falei, como, cara? Não existe, cara. Não existe. Isso, nem sessão espírita Não, resolve assim, achando não santo vai. no gajo. Não vai, não vai, não Aí vai. eu só lembro dos cursos de inglês, né? Aprenda inglês em, sei lá, 24 horas, tome a pílula aqui, sai falando. Não existe, cara. Não adianta. Não existe, não existe. Beleza, Mas beleza. é por aí. Você quer estudar, o material está aqui. E a experiência também. Vai de você praticar, né? Beleza, Fernando. Bom, o papo aqui tá ótimo. Acho que eu passaria aqui horas aqui, a gente É, conversando mais aí, tá muito interessante. Mas eu vou aqui para nossa última pergunta que a gente faz para os nossos entrevistados, que é o seguinte, né? Na sua opinião, né, qual a importância do profissional de TI dominar os provedores de cloud nos dias atuais? nos dias atuais já não é diferencial, tá? É uma necessidade que vai te atingir semana que vem, mês que vem, com você tendo muita sorte o ano que vem. Se é que já não veio lá atrás e você está tentando se esconder. Mas o ambiente on-premises, ele não tem a menor condição de concorrer com a cloud. Então, a gente vai precisar ter esse conhecimento e todo aquele que tiver conhecimento em uma cloud, ele vai estar empregado, é verdade. Só que não é um profissional de TI. É uma pessoa que está ali ganhando salário. Para você ser um profissional de TI, você vai ter que saber, porque a tua empresa ela vai querer ir para o menor custo, para maior performance, e às vezes isso não está tudo na mesma cloud. São serviços distintos que você tem que ir combinando. E o que a gente vê aqui é que precisa, e se você não tiver o conhecimento, você é a pessoa que está sempre ficando ao lado. Se você quer isso, tudo bem, mas uma hora o mercado vai escolher outras pessoas e não vai escolher mais você. E aí é complicado. Perfeito, perfeito. Disse muito bem. E a questão do você estar preparado, quando a oportunidade passar, você já está preparado para você surfar a onda e não. E agora? É, eu acho que essa é a situação. Não é mais um diferencial. Agora já tem que fazer porque a necessidade já está à porta. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer, né? O universo cloud, ele é promissor e um caminho sem volta, né? E quando eu digo promissor é porque venha, porque ele você vai ter um retorno bacana. E você vai ter algo a longo prazo aí. Você tem, não sei se eu diria uma estabilidade de emprego, uma estabilidade de conhecimento que vai te proporcionar aí diversas possibilidades. Ô, Herbert, eu vi recentemente uma pessoa que fez um cálculo demonstrativo que não vale a pena mais você comprar um computador para deixar em casa, que é muito mais econômico você subir uma máquina na Azure, por exemplo. Então, esse conhecimento de cloud é um conhecimento que já não é business, já é pessoal. Foi para Então, outro nível, né? imagina, usuário doméstico, a gente não imaginava a nossa avó acessando a internet. Não. Os nossos filhos não vão ter computador em casa, eles vão acessar cloud.
E nossos filhos vão ocupar vagas que ainda não existem. Pois é, Vagas que por vão aí. existir ainda. Fernandão, pô, isso. muito obrigado, cara, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por esse papo aqui maravilhoso. Com certeza vai inspirar aí muita gente, cara. E você tá aí até. São quantas horas agora aí, cara? Portugal? Agora, 10 para meia-noite. 10 para meia-noite. Mas como é que você disse para mim lá nos bastidores lá que eu falei, porra, cara, te incomodando esse horário? Você falou o quê? Para um bootcamp? Não, bootcamp que mora em Portugal e assume o compromisso com o horário do Brasil, isso aqui é cedo. E eu ainda vou terminar o módulo 7 antes de dormir hoje. Nossa, sensacional. Tá melhor que a Netflix. Eu não sei mais o que a Netflix tem desde que eu comecei. Não, e não sinto falta, tá? Não sinto falta. Perfeito. Bom, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Herbert. Pelo seu tempo e disponibilidade aí, por compartilhar conosco a sua história, beleza? Olha, queria agradecer aí a oportunidade e principalmente agradecer todo o carinho e a dedicação que vocês têm aí com todos os bootcampers, cara. Obrigado mesmo. Perfeito, é uma honra. Valeu, Fernando. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um Cloud Bootcampers aí. Falamos agora com o Fernando Bassi, que está lá em Portugal, já vai dar meia-noite. Mas como ele diz, né? Isso aqui para ele é fichinha. É muito fácil aqui, porque pela dedicação que ele já tem aí, já se aplica aí ao Bootcamp. Espero que você tenha se inspirado aí na história e vejo você aí no próximo vídeo. Até lá. Grande abraço.